eu vou agora, então, introduzir essa noção importante, que é a noção de números de Gödel. Números de Gödel, na verdade, eles são recursos importantes para, digamos, são recursos disponíveis para a capacidade representativa, capacidade de codificação da linguagem da aritmética. A ideia é que a gente pode codificar, a gente pode representar, já eu defino como é, mas a gente pode codificar, a gente pode relacionar símbolos de uma outra linguagem com números. Isso é o primeiro passo para dizer que frases da aritmética poderiam falar sobre outras coisas que não números. É relacionar símbolos da linguagem da aritmética com outras coisas que não números. O segundo passo é interpretar a linguagem da aritmética de modo a satisfazer os requisitos para que essa interpretação preserve as propriedades que as coisas que ela está codificando preservam. E é isso que a gente vai chamar de representabilidade. Então, para começo de conversa, a gente precisa de um mecanismo para codificar, para simplesmente relacionar símbolos da linguagem com a qual a gente está trabalhando com números. Então, por exemplo, porque o que eu quero aqui é permitir que números, que são os objetos interpretados os objetos da interpretação padrão da linguagem aritmética, eles sejam relacionados com símbolos de uma outra linguagem. Em particular, eu vou estar interessado em símbolos da própria linguagem da aritmética, porque eu quero fazer é forçar a linguagem da aritmética a falar sobre a linguagem da aritmética. Por que eu quero fazer isso? O objetivo aqui é uma coisa que o Tarski e outros autores chamam de fechamento sintático. Então, fechamento sintático de uma determinada linguagem é a linguagem possuir recurso suficiente para poder falar da sua própria sintaxe, para expressar fatos da sua própria sintaxe. Fechamento semântico é essa linguagem ser capaz de expressar fatos sobre a sua própria semântica. Como a gente vai ver, linguagens semanticamente fechadas dão problema, que é exatamente o que é expresso pelo teorema da indefinibilidade, uma contraparte formal do paradoxo do mentiroso. Mas para chegar a esse resultado, a gente tem que pensar um caminho para expressar coisas da linguagem da aritmética na própria linguagem da aritmética. E o caminho para isso é a codificação. Então, se por meio dessa codificação, está relacionado com o símbolo de parênteses, e existe, portanto, interpretações em que vai falar, quando eu falar coisas sobre na linguagem da aritmética, eu vou estar falando via codificação sobre parênteses. Assim, então, só para dar um preâmbulo para a coisa, mas vai ficar mais claro quando eu introduzir a noção de representabilidade. Então, uma codificação vai ser simplesmente pegar os símbolos primitivos da linguagem da aritmética e relacionar com números. Os símbolos primitivos são esses aí que estão na tabela. Parêntese esquerdo, parêntese direito, vírgula, negação, disjunção, quantificador existencial, identidade. Aqui não é um símbolo, é uma lista com infinitos símbolos, por isso que tem um índice subscrito I. Porque eu não vou colocar x, y, z simplesmente como variáveis, mas uma lista infinita de variáveis, uma lista infinita e enumerável de variáveis. E qual que é o número que está relacionado com cada variável dessas? É 2 vezes 5 elevado a i. Então, x0 vai estar relacionado com 2 vezes 5 elevado a 0, que é 2. X1 vai estar relacionado com 2 vezes 5 elevado a 1, que é 10. Eu tenho só que adotar uma estratégia de codificar símbolos primitivos com números de modo a não dar ambiguidade aqui. Na verdade, eu estou pressupondo aqui um mapeamento desse subconjunto aqui dos números inteiros
nos símbolos primitivos da linguagem da aritmética. Eu vou relacionar o 36 com relação menor, o 8 com o zero, o numeral, né, 0, o 24 com o sucessor, 72 com mais, 360 com a multiplicação, com a soma e multiplicação. Isso é dado, lembre-se, pela função que eu chamei de C. Eu vou precisar também de uma enumeração dos primos, dos números primos, que é pegar uma função que leva dos naturais para os primos. Então, π de 0 vai me dar o 2, π de 1 vai me dar o 3, π de 2 vai me dar o 5. O que está acontecendo? Eu estou enumerando os números primos. Enumerando os números primos é colocá-los numa correspondência com os números naturais. Então, na ordem, vocês podem pensar que isso daqui dá uma ordem para os primos. Então, π de 0, quando eu aplicar essa função para o número 0, eu vou estar perguntando qual é o zerésimo primo, qual é o número primo na posição 0 nessa enumeração. E que é o 2, porque vai ser o zerésimo nessa sequência, né, que está na posição de número 0. O primeiro vai ser π de 1, que é o 3. Esse recurso aqui de colocar o 0 é um recurso que poderia ser evitado, mas é um recurso que facilita certo, em outros momentos. Tá? Bom, com isso tudo eu consigo dar uma definição, apresentar os números de Gödel para um procedimento. Parece técnico demais para uma coisa relativamente simples, mas tem as suas vantagens. Qual que é a coisa relativamente simples que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar qualquer sequência de símbolos, isso aqui é uma sequência de símbolos, e essa função, número de Gödel, vai me dar um número. Então, qualquer sequência de símbolos da linguagem, nesse caso que a gente está usando a linguagem da aritmética, qualquer sequência de símbolos, essa função vai me dar, do outro lado, um número. Ou seja, vai codificar essa sequência de símbolos por um número. Note que a função gn é diferente da função c, porque a função c simplesmente relaciona cada símbolo primitivo com um número. E essa função aqui relaciona uma sequência de símbolos com um número. E por que eu preciso fazer esse caminho tortuoso para isso? Porque desse jeito aqui, fazendo a coisa dessa maneira aqui, a gente vai ter um mapa para depois realizar operações efetivamente computáveis na sequência de símbolos. Então, se eu tenho, por exemplo, uma sequência de símbolos e eu quero pegar uma variável x que está lá dentro e trocar por y, eu preciso de ter mais ou menos uma pista de onde eu vou achar esse símbolo. E o que eu preciso fazer para trocar o símbolo por outro. Isso vai ser facilmente descrito se você adota uma função gn como essa aqui, porque vai ser fácil identificar onde que está o símbolo que você está procurando e o que fazer para trocá-lo na sequência como um todo. Porque aí você vai trocar, se essa sequência aqui, S0, S1, blá, 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 Sn-1, se eu quero trocar S1 por um outro símbolo qualquer, existe uma operação que eu faço nesse número aqui, e aí eu vou poder obter outro número para essa outra sequência a partir desse outro número. Você pode fazer uma coisa de ir e voltar da sequência de símbolos para o número, ou do número para a sequência de símbolos. Isso é beneficiado por um fato conhecido da aritmética, que todo número tem uma única, exclusivamente uma decomposição em primos. Um único decomposição em fatores primos, que pode ser expresso, portanto, por uma multiplicação de primos com expoentes. Certo? Algo como isso daqui. Isso aqui é um exemplo que eu já vou listar, mas isso só existe um número que tem essa decomposição aqui em primos, ou seja, o expoente
de 2, que é um primo, vai ser 8, o expoente de 3 vai ser 7, o expoente de 5 vai ser 11, etc. Então, uma sequência de multiplicação, uma série de multiplicação de primos que tem certos números na posição de expoente. E esses números, eles serão exatamente definidos pela codificação C que eu havia introduzido anteriormente. Certo? Mas antes vamos entender um pouco melhor como é que funciona essa função Gn. Gn vai ser a multiplicação de 2 elevado a n por esse outro bicho aqui. Esse 2 elevado a n aqui, basicamente, quer dizer que a estratégia é fazer o seguinte: esse n vai me dizer o tamanho da minha sequência. Então, se eu tenho uma sequência com S0, S1, S2, S3, etc., Sn-1, isso aqui tem N símbolos, certo? Tem N símbolos, por quê? Porque vai até S-1, mas inclui o zero. Então, 2, o fator primo 2 desse número, ele me diz o tamanho dessa sequência. E aí, depois, o que vem em seguida é uma série de multiplicações com índice inicial em 1 e terminando em N-1, que vão ser multiplicações de πi elevado a esse troço aqui. O que é πi? Lembra, é a função que enumera os primos. Então, π de 1 vai ser o primeiro primo. π de 2 vai ser o segundo primo. π de 3 vai ser o terceiro primo. Lembrando que a gente começou com zero nessa função, mas eu excluí o zero aqui, certo? Porque o zerésimo primo é 2. O primeiro primo é 3, o segundo primo é 5 e assim por diante. E isso aqui vai ser o código C do símbolo SI-1. Então, se I, por exemplo, for 1, eu vou pegar o π de I, que é 3, e aí eu vou ter lá na posição de expoente o código do símbolo que está na posição, nessa sequência aqui, I-1. Por exemplo, se eu quero saber, se eu estou entrando com 1 aqui, π de 1, aqui em cima eu vou colocar I-1, que vai ser o símbolo 0. Porque, obviamente, eu vou começar representando o símbolo na posição 0, depois o símbolo na posição 1, o símbolo na posição 2, etc. No final, a coisa vai ficar mais ou menos assim. Com um exemplo. Eu quero dar o número de Gödel dessa fórmula aqui. A fórmula que diz que não existe x tal que x é menor que zero. Uma fórmula, obviamente, verdadeira na interpretação padrão. Eu estou colocando um zero aqui, o índice zero aqui, vocês lembrem, porque a gente tem uma lista infinita de variáveis, então a gente tem que colocar um subscrito. A gente não pode simplesmente, pelo menos não nesse momento, adotar aquela estratégia de colocar x, y, z como variáveis. Eu vou colocar x0, x1, x2, etc. Então, primeiro, quantos símbolos tem nessa fórmula? 8. Então, o meu número de Gödel vai ser 2 elevado a 8, que é o n, como eu havia dito, que diz o tamanho dessa sequência. 2 elevado a 8. E agora, isso vezes, aí começa uma série desse tipo aqui. E aí, o primeiro, de 1, certo? Até 7. E aí, então, 1 vai ser, o primeiro primo vai ser π de 1, que é 3, elevado a SI-1, que é o símbolo na posição I-1, que vai ser o símbolo na posição 1-1, que é o símbolo na posição S0, que é a negação. A negação naquela codificação lá é o símbolo, é o número 7. Então, 7 aparece aqui. O E do existe vai ser 11. O 2 vai ser da variável xi, porque é 2 vezes 5 elevado a 0, que é a mesma coisa que 2. 11 elevado a 1, que marca o parêntese esquerdo. Depois,
Cadê? Perdi. 36. Vocês entenderam. XI, e aí depois, tá certo, parênteses esquerdo, que é 1, depois do parênteses esquerdo, x0 de novo, que é 2, depois 36, que é a relação menor, aqui na codificação C, depois 8, que é o numeral do zero, e depois 3, que é o parêntese direito. Então, esse número aqui, que se a gente computar essa multiplicação com esses expoentes, vai dar um número imenso, é o único número que tem essa única decomposição em fatores primos, e essa decomposição em fatores primos mostra que símbolo que está em qual posição. Portanto, essa sequência está relacionada com esse número, e esse número dá uma pista de rastrear onde que está cada símbolo nessa sequência, e qual é o símbolo em cada uma das posições dessa sequência. Isso é um modo de construir números de Gödel. Existem vários outros modos de construir números de Gödel. Esse é um deles, tá? Bom, já estou demorando muito, vou tentar ser um pouco mais ágil agora. Dada uma certa numeração de Gödel, a gente pode fazer coisas com essa numeração. A numeração garante que a gente consegue relacionar sequências de símbolos com números. Bom, mas então se tem uma relação, se a gente consegue relacionar certos números com certas sequências de símbolos, será que a gente consegue capturar funções que se dão sobre essas sequências de símbolos como funções numéricas? Por exemplo, se eu tenho a sequência de símbolo do exemplo anterior, não existe x tal que x é menor que zero. Se eu quero pegar essa frase e substituir, por exemplo, 0 por 1, ou por sucessor de zero. Isso é uma função sintática, é uma função que pega uma expressão e substitui um pedaço dessa expressão por outro. Será que tem como eu fazer eu espelhar isso na linguagem da aritmética? Espelhar isso daí na linguagem da aritmética é representar essa função na linguagem da aritmética. É uma função numérica que vai pegar o número de Gödel da primeira expressão e retornar o número de Gödel da segunda expressão. Então, se eu tenho uma expressão e tem uma função sintática definida sobre ela, essa função sintática é representável se tem uma função numérica que dá como a função numérica que dá como resultado o número de Gödel da expressão resultante da função sintática. Formalmente, isso aí é dito da seguinte maneira: se f é uma função de n lugares, por exemplo, f é uma função que toma k1, k2, kn e retorna n. Então, tem n lugares. F é representável numa teoria sigma, onde sigma é uma teoria aritmética, se existe uma fórmula φ da linguagem da aritmética que representa ela. Mas o que significa representá-la? É o que eu tinha dito. Essa função vai ser representável se tem uma função aritmética que faz com os números de Gödel o que a função sintática faz com as expressões. Mas, em termos formais, isso é dito da seguinte maneira: se tem uma fórmula que é verdadeira se somente se, ou que é provada nessa teoria se e somente se isso acontece com a função correlacionada. Só que aqui tem um detalhe. Essa fórmula, ao invés de ser uma fórmula de n lugares, ela vai ser uma fórmula com n mais 1 lugares. E eu já explico por quê. Mas, basicamente, então, o que tem que acontecer é, se essa função atribuída K1, Kn retorna M, então essa fórmula que representa a função, ela vai ser verdadeira para K1, K2, K3, Kn, M e só para M. Então, essa teoria prova que isso aqui é verdadeiro para M e só para M.
Porque isso é exatamente expressar o caráter funcional do que está sendo representado, porque não é verdadeiro para nenhum outro y. Por isso que eu tenho que dizer que prova que para todo y, φ de K1, Kn, y, se e somente se y é igual a n. Agora, esse símbolo aqui representa o numeral do número de Gödel de K. Então, se K é um símbolo, ou uma expressão da linguagem, tem um número de Gödel que codifica essa expressão, e esse negócio aqui é o numeral desse número. Então, essa fórmula aqui é uma fórmula atribuída ao numeral do número de Gödel. A gente prova que isso daqui é o caso. Isso daqui, quero dizer, a fórmula vai ser verdadeira do numeral do número de Gödel K1, K2, Kn, M, dos números de Gödel, etc, etc. Isso acontece se e somente se a função f de K1, Kn igual a M. De modo geral, o que está acontecendo aqui, então, tecnicamente, é que a função é representável se a fórmula que expressa isso daqui, essa fórmula expressa essa identidade inteira aqui. A fórmula φ expressa essa relação, que é de f, K1, Kn ser igual a M. Essa fórmula aqui vai ser verdadeira e ela diz respeito, respectivamente, aos numerais, número de Gödel de K1, Kn, M. Isso é para uma função ser representável numa teoria aritmética. Uma noção análoga é a noção de definibilidade. Uma mesma função de n lugares vai ser aritmeticamente definível se, e somente se, ela é verdade. Aquela mesma fórmula anterior, que eu disse que é nesse requisito para representabilidade, ela é verdadeira no modelo padrão da linguagem da aritmética. O que é o mesmo que dizer que a teoria V prova isso, ou se ela é demonstrável na aritmética verdadeira. Bom, isso até aqui já deu para ter uma ideia de onde que vai entrar a história da indefinibilidade da verdade. A indefinibilidade da verdade vai ser expressa nesses termos. Ou seja, o conjunto das sentenças verdadeiras, como a gente vai ver já já, não é definível aritmeticamente. Quer dizer, não existe uma fórmula φ da linguagem da aritmética tal que para toda sentença, essa sentença pertence ao conjunto das sentenças verdadeiras se e somente se isso aqui é verdadeiro na interpretação padrão ou se e somente se isso aqui é demonstrável na aritmética verdadeira. A gente vai mostrar que isso aí é o caso. Antes disso, o resultado mais importante dessa história toda para o que se segue foi demonstrado pelo Tarski, justamente com Mostovski e Robinson, nesse livro aqui que eu estou colocando em tela, que é Undecidable Theories. Nesse livro aqui tem a prova essencial de que todas as funções recursivas são representáveis na aritmética minimal. Esse resultado também pode ser encontrado no livro do Boulos, com o Jeffrey Burks, que eu mencionei no começo da minha apresentação. Quer dizer, lá tem também um caminho diferente, um pouco mais econômico, um pouco mais atualizado também de demonstrar esse resultado. Mas é um resultado surpreendente. Quer dizer, se a tese de Church-Turing estiver correta, como a gente viu, todas as funções efetivamente computáveis são Turing computáveis ou são recursivas, equivalentemente. E
Esse resultado mostra que todas as funções recursivas, portanto, todas as funções Turing computáveis ou computáveis por máquina de Turing, portanto, se a tese de Turing estiver correta, todas as funções efetivamente computáveis são representáveis na mais fraca das teorias aritméticas relevantes. Eu esqueci de mencionar alguns fatos sobre a força expressiva, poder demonstrativo dessa teoria aritmética, mas ela é fraca. Ela é forte o suficiente para que a gente possa ter esse resultado que está em tela aí, da representabilidade das funções recursivas, mas é fraca o suficiente para não conseguir provar algumas generalidades. Como, por exemplo, essa teoria prova que 5 é diferente de 4, mas não prova que para todo x e para todo y, sucessor, quer dizer, para todo x, sucessor de x é diferente de x. Porque para isso ela dependeria de um axioma esquema da indução, que aqueles de vocês que são mais atentos podem ter notado que não estava na lista dos axiomas que eu traduzi em Q. E essa é exatamente a diferença entre Q e PA, que é a axiomatização mais famosa da aritmética, que é a aritmética de Peano. A aritmética de Peano tem um axioma esquema da indução. E aí, com esse axioma, note que é um axioma esquema, isso vai fazer com que essa axiomatização não seja finita, mas ainda assim recursiva. São particularidades sobre a força, poder demonstrativo das teorias aritméticas. Já estou com o tempo meio estrangulado aqui, mais do que estrangulado, mas são coisas importantes ser mencionadas. Tá? Isso é tudo que a gente precisa para provar o lema diagonal. O lema diagonal é o resultado que espelha resultado formal que espelha a história lá da autorreferência. Que quando vocês tiveram contato com o paradoxo mentiroso, provavelmente vocês viram um aspecto que parece ser importante para construir os paradoxos que você possa construir sentenças autorreferenciais. Já eu vou mencionar o Tarski falando, vou mostrar o Tarski falando alguma coisa sobre isso, e de fato, o que a gente vai dizer aqui é que aqueles episódios de autorreferência que são evidenciados na linguagem natural, eles não são tão acidentais como pode parecer, assim, eles não são tão negligenciáveis quanto possa parecer, porque em contexto, em cenários estritamente formais, como o que nós estamos aqui agora, de teorias aritméticas, a gente pode construir sentenças autorreferenciais. Isso pode ser demonstrado. E isso decorre de tudo que eu falei até aqui. Isso decorre do poder representativo da linguagem da aritmética, em particular dela representar todas as funções recursivas. Eu não estou especificando, mas, na verdade, precisa só de uma subclasse delas, que são as funções primitivo-recursivas. Mas isso é coisa para ver em detalhe em um curso mais longo, bem mais longo, com detalhes nesses manuais que eu indiquei. O que o lema diagonal diz? Basicamente, o lema diagonal vai dizer, grosso modo, que existe uma sentença que, para qualquer fórmula da linguagem da aritmética, B de x, onde x ocorre livre, onde x é uma variável, é a única variável que ocorre livre, tem uma sentença que diz dela mesma que ela é B. Grosso modo, mais precisamente, é o seguinte: se você tem uma teoria aritmética sigma que seja uma extensão de Q, uma extensão da aritmética minimal e que, portanto, representa todas as funções recursivas, já que no resultado anterior a gente viu que Q representa todas as funções recursivas. Qualquer extensão de Q representa todas as funções recursivas. Então, se sigma for uma extensão de Q, então, qualquer fórmula dessa linguagem, a linguagem da aritmética, que tem x como variável livre, a única variável livre é x, existe uma sentença G, tal que sigma prova que G é equivalente a B de G.
Num certo sentido, isso quer dizer que a sentença G diz dela mesma, ou diz do numeral do número de Gödel da sentença G. Então, tem um número de Gödel que codifica a sentença G, e tem um numeral desse número, e essa fórmula está sendo aplicada a esse numeral, e isso é verdadeiro se somente se G é verdadeiro. É isso que sigma prova. Estrito senso, a gente não tem aqui autorreferência, porque G não diz dela mesma que ela é B. A rigor, G é logicamente ou materialmente equivalente a B de G. Para ter estrito senso autorreferência, a gente teria que ter algo como um termo lambda que denota a expressão B de lambda. Ou seja, lambda é um nome, né, de um termo que denota uma expressão que também é denotada pelo numeral do número de Gödel de B de lambda. Isso aqui é conhecido como o lema diagonal forte. E isso aqui é conhecido como lema diagonal fraco. Se a gente tiver o lema diagonal forte, a gente prova o fraco. E se a gente tiver o fraco, a gente não prova o forte. Por isso que ele é fraco, né? Na verdade, eu não vou entrar nesses detalhes. Mas isso aqui basta para a gente poder provar o teorema da indefinibilidade. Então, não vou precisar de entrar nesses detalhes aqui agora. Mas já já vocês vão ver que, na verdade, eu vou provar o lema forte, pelas razões que eu vou mencionar em seguida. Então, esse é o lema diagonal. Eu vou fazer uma demonstração aqui, que é conhecida como a demonstração desonesta do lema diagonal. Eu não vou fazer a demonstração honesta do lema diagonal, porque eu estou tentando simplificar as coisas, estou tentando ser didático. Provavelmente eu não estou conseguindo, mas é o que eu estou tentando. Eu estou tentando ser didático. Estou tentando simplificar as coisas. É uma tarefa meio impossível tornar esses resultados muito intuitivos sem pressupor muitas coisas técnicas. Estou tentando fazer isso, de deixar ele o mais limpo possível para que os aspectos intuitivos fiquem talvez evidentes, sem ficarem também muito superficiais. Mas a razão pela qual eu vou fazer isso, antes de mais nada, é que uma das coisas que decorre da pobreza de termos, a linguagem da aritmética é pobre em termos de expressão. Então, quando eu digo, por exemplo, que uma função é representável numa teoria aritmética, uma teoria expressa na linguagem da aritmética, lembrem que eu disse que ela é representável por uma fórmula. Essa função aqui, f, vai ser representável por uma fórmula que espelha, de algum modo, essa relação de identidade que captura a natureza funcional da coisa. Mas eu não estou dizendo que tem um símbolo funcional na linguagem da aritmética que responde pela função f que está sendo representado. Eu não posso pressupor que tenha sempre um símbolo funcional lá que responde pela função que eu quero representar. A prova que eu vou apresentar agora é a versão desonesta do lema diagonal, porque vai pressupor isso. Existem estratégias para contornar a pobreza funcional da linguagem, a pobreza de termos da linguagem da aritmética, mas eu não vou entrar nesses detalhes. O ponto é que, a partir dessa demonstração desonesta que eu vou apresentar aqui, você poderia construir uma versão honesta. Eu não vou fazê-la, porque ela demandaria mais tempo, mas eu posso dar uma pista de como que ela sai, e de todo modo ela está nesses outros manuais que eu mencionei. Em particular, essa versão desonesta que eu estou apresentando aqui não está nesses manuais, exceto no meu livro mesmo, que eu tentei fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, que é tentar ser um pouco mais intuitivo. Ok. A versão desonesta depende de entender essa função aqui, que é uma função sintática, que toma expressões e retorna expressões. O que ela faz? Ela pega uma fórmula, tá? Uma expressão A,
e substitui nessa fórmula, esse sub aqui é de substituir todas as ocorrências de x nessa fórmula pelo numeral do número de Gödel dessa fórmula ela mesma. Por exemplo, pega a expressão x é falsa. Isso é uma expressão, uma sequência de símbolos. Depois, é claro, a gente tem aquelas definições todas suplementares do que é uma fórmula bem formada, né? O que é uma sequência de símbolos meramente, o que é uma fórmula bem formada, etc. Mas não estou basicamente lidando com sequência de símbolos aqui. O que é a diagonalização, ou diag, dessa fórmula? É substituir todas as ocorrências de x nessa fórmula, todas as ocorrências livres de x nessa fórmula, pelo numeral do número de Gödel dessa fórmula inteira. Ou seja, eu vou ter algo como o numeral do número de Gödel de x é falsa, é falso. Por mais esquisita que seja essa função diagonal, ou diagonalização, ou diag, ela reproduz uma ideia que está nos métodos do Cantor para provar resultados sobre a cardinalidade dos não enumeráveis. Aqueles resultados do Cantor conhecidos pelo método diagonal. Por isso que é chamado de diagonal, essa função, a diagonalização. E por mais estranho que ela seja, também é importante notar que essa função é claramente uma função efetivamente computável. É intuitivo isso. O que eu tenho que fazer? Pega uma fórmula qualquer, procure as variáveis, as ocorrências livres de x nessa fórmula, substitua pelo numeral do número de Gödel da fórmula A. Isso é o que eu tenho que fazer. Isso eu acabei de descrever em termos algorítmicos a coisa. E, portanto, se a tese Church-Turing estiver correta, essa função é recursiva. E se essa função for recursiva, pelo teorema Tarski-Mostovski-Robin, ela é representável em todas as extensões da aritmética minimal. Portanto, ela é representável. Isso significa, então, que tem uma fórmula que representa essa função, etc, etc, etc. Agora, considera as seguintes expressões. Em primeiro lugar, lambda. Lambda é a fórmula B de diagonalização de x. Ou seja, lambda é a fórmula que diz que a diagonalização de x é B, onde B é um predicado qualquer da linguagem da aritmética. Agora, aplica a diagonalização sobre lambda e você obtém a sentença mu, que procura todas as ocorrências de livres de x em lambda e substitui pelo numeral do número de Gödel da fórmula lambda. Vai dar uma sentença esquisita que diz que a diagonalização de esse bicho aqui é B. É isso que a sentença mu diz, que a diagonalização desse bicho aqui é B. Atribui o predicado B a essa coisa. Que coisa? Diagonalização de isso aqui. Mas quem é isso aqui? Isso é lambda. Mas quem é a diagonalização de lambda? A diagonalização de lambda é mu. Então, o que essa fórmula diz? O que essa sentença diz? Ela diz que mu é B. Mas quem é essa sentença? É a sentença mu, ela mesma. Então, essa sentença é uma sentença que diz dela mesma que ela é B. E note que a gente pode sempre construir isso para qualquer fórmula B da linguagem da aritmética. Qualquer fórmula B da linguagem da aritmética. Fórmula B de x da linguagem da aritmética. Você quer construir uma sentença autorreferencial, basta seguir esse procedimento, que depende exclusivamente da representabilidade dessa função. Que, como eu disse, intuitivamente, é uma função efetivamente computável. No final, como eu disse, do lema fraco, do lema forte, a gente prova o lema fraco. Se mu é igual a B de mu, então B de mu, se somente se B de mu. Ou seja, isso aqui é uma sentença equivalente a B de essa sentença ela mesma. Portanto, existe uma sentença G, tal que G é equivalente a B de G, para qualquer B.
Ok, isso é tudo que a gente precisa para provar o teorema da indefinibilidade. O teorema da indefinibilidade vai dizer o conjunto das sentenças verdadeiras da linguagem da aritmética no modelo padrão não é aritmeticamente definível. Ou seja, dada a interpretação, modelo padrão da linguagem da aritmética, a gente tem algo como o conjunto das sentenças são verdadeiras nesse modelo. Aliás, a gente já deu um nome para esse conjunto, é o conjunto V, que a Lagrange chamou de teoria V, teoria da aritmética verdadeira. Esse conjunto, entretanto, ele não pode ser recursivo, ele não pode ser recursivamente axiomatizável, pela razão de que isso permitiria definir verdade para a aritmética na própria linguagem da aritmética. Isso não pode ocorrer porque, pela razão que acabou de ser apresentada, que é o que vai ser apresentada agora, que é o teorema da indefinibilidade. A prova é a seguinte: suponha esse conjunto. É o conjunto de todas as sentenças verdadeiras na interpretação do modelo padrão da aritmética. Suponha que isso é aritmeticamente definível. Isso quer dizer, então, que tem uma fórmula da linguagem tal que A pertence a esse conjunto se somente se T de A é verdadeiro no modelo padrão. Isso decorre da definição do que é ser aritmeticamente definível que a gente colocou lá em cima. Portanto, A é verdadeiro na interpretação no modelo padrão se somente se T de A é verdadeiro no modelo padrão. Equivalentemente, isso é o mesmo que dizer que V prova A se somente se T de A. Isso aqui é o esquema T. Da sentença verdadeira pela definição mesma de definibilidade aritmética. Mas acontece que se isso aqui é uma fórmula da linguagem da aritmética, então isso aqui também é, porque a negação é um símbolo primitivo na linguagem da aritmética, e se isso daqui é um predicado da linguagem, a negação de t de x é um predicado da linguagem. Pelo lema diagonal, se isso daí for um símbolo, uma fórmula da linguagem da aritmética, existe uma sentença da linguagem da aritmética que diz dela mesma que ela não é verdadeira. Essa sentença aqui é a versão formal do paradoxo do mentiroso. Sentença que diz dela mesma que ela é falsa, que ela não é verdadeira. Mas então, se pelo lema diagonal G, se somente se G não é verdadeira, mas, pelo esquema T, isso aqui, o esquema T valeria para toda sentença da linguagem da aritmética, G se e somente se T de G, daí decorre, então, que a gente tem T de G se e somente se não T de G. Verdadeira se e somente se ela não é verdadeira. E isso seria demonstrado em V, ou verdadeiro na interpretação padrão, se vocês preferirem. Então, essa suposição inicial de que esse conjunto, ou essa teoria, é aritmeticamente definível, se isso fosse o caso, seria inconsistente. Essa teoria seria inconsistente. Portanto, essa suposição, por redução absoluta, é falsa e não é o conjunto das sentenças verdadeiras, interpretação padrão, é aritmeticamente definível. Bom, eu gastei muito tempo para falar o que eu queria falar, eu peço desculpa por isso. Eu vou pular os corolários que eu coloquei aqui. Isso que eu acabei de apresentar tem relação com o teorema de Gödel, o primeiro teorema da incompletude de Gödel, com a indecidibilidade essencial do Church, que é a indecidibilidade da LPO. Tem relação com vários outros importantes resultados, como o teorema do Montague, vários outros resultados importantes, e principalmente eles espelham, num cenário formal, o argumento por trás do paradoxo do mentiroso. Para concluir, pulando esses corolários que eu mencionei, que eu estou, na verdade, chamando de corolários, mas seriam resultados tão substanciais quanto o teorema do Tarski,
mas que já tendo demonstrado o teorema do Tarski, você pode simplesmente extrair esses resultados como corolários. Eu retomo, então, para uma passagem breve do Tarski para comentar o que é o caldo filosófico que o Tarski extrai desses resultados. Então, naquela seção a que eu me referi, do texto A Concepção Semântica da Verdade do Tarski, naquela seção chamada A Inconsistência das Linguagens Semanticamente Fechadas, ele retoma o paradoxo do mentiroso e diz por que isso aconteceu nas linguagens cotidianas, na linguagem cotidiana, nas línguas naturais. Ele diz, olha, nesse caso, nós fizemos implicitamente a pressuposição de que a linguagem na qual a antinomia é construída contém, além de suas expressões, os nomes para essas expressões, assim como termos semânticos, como verdadeiro, referindo-se à sentença dessa linguagem. Também pressupomos que todas as sentenças que determinam o uso adequado desse termo podem ser afirmadas na linguagem. Uma linguagem com essas propriedades será chamada de semanticamente fechada. O que é essa pressuposição que o Tarski está chamando a atenção aqui? É exatamente o que caracterizaria uma teoria na qual a gente pudesse definir ou representar o conjunto das sentenças verdadeiras dessa linguagem, num modelo padrão. Eu estava, obviamente, mostrando esses resultados antes num cenário mais específico, tratando das linguagens, da linguagem das teorias aritméticas. Mas é óbvio que esse resultado pode ser colocado em termos muito mais gerais. E as condições para isso são as que o Tarski acabou de mencionar. É o que ele chama de fechamento semântico. A primeira parte, que ele está chamando de conter, além das expressões, o nome para essas expressões, é o que a gente conseguiu com o recurso de construir numeral de número de Gödel. E para representar o predicado verdade, a gente teria que satisfazer o que o Tarski vai chamar de convenção ou de esquema T, que aqui ele está chamando de uso adequado desse termo, mas é o que nós demos antes por uma definição de definibilidade aritmética. A definibilidade aritmética do predicado verdade implicaria todas as instâncias do esquema T. Isso é o que o Tarski chama de uma linguagem semanticamente fechada. Além disso, ele diz, fizemos a pressuposição de que nessa linguagem valem as leis ordinárias da lógica. E fizemos a pressuposição de que podemos formular e afirmar em nossa linguagem uma premissa empírica, tal como o enunciado 2 que apareceu em nosso argumento. O enunciado 2 é que quando o Tarski apresenta o mentiroso uma primeira vez, ele apresenta como um caso de autorreferência que decorre de certas circunstâncias empíricas. Só que agora a gente já sabe, pelo lema diagonal, que a ocorrência de enunciados, sentenças autorreferenciais, não depende de circunstâncias empíricas. Eles podem ser emulados em cenários estritamente formais, que é como demonstrado para todas as teorias que representam todas as funções recursivas. Isso foi dado pelo lema diagonal. E, mais do que isso, o próprio Tarski considera que abandonar essa premissa, a premissa 2, ele tem uma passagem sobre isso, ele diz, olha, eu considero impensável mudar de lógica. A gente poderia considerar, se fizesse sentido, que as leis ordinárias da lógica não valessem. Então, pressupondo as leis lógicas ordinárias, eu não vou entrar no mérito aqui de o que o Tarski quer dizer com fazer ou não fazer sentido mudar de lógica. É óbvio que, como vocês já devem conhecer e antecipar, existem estratégias de tentar resolver esses paradoxos, justamente tentando fazer modificações na lógica de fundo, mas considerando, supondo que a gente não pudesse mexer na lógica de fundo, supondo que a gente estivesse tentando estabelecer dado esse resultado estabelecido num contexto clássico, num contexto da relação de consequência lógica clássica de primeira ordem, e como 3 não é uma premissa que pode ser simplesmente negligenciada, ou que a gente pode simplesmente evitar
condicionando as condições empíricas da coisa. Linguagens semanticamente fechadas são inconsistentes. Aqui, obviamente, tem que fazer um cuidado. Tarski chama de linguagem, eu não falei muito sobre isso, mas a gente tem que pensar em termos de teorias propriamente. Uma teoria semanticamente fechada é inconsistente, dadas as condições. Isso é o diagnóstico do Tarski. Esse é o diagnóstico clássico. O diagnóstico do paradoxo do mentiroso é que ele depende de pressupostos clássicos sobre a lógica e desse resultado conhecido como teorema da indefinibilidade, que estabelece a inconsistência de teorias ou linguagens semanticamente fechadas. E, por fim, isso diz alguma coisa sobre a linguagem natural? O que isso diz sobre a linguagem natural? Sobre isso, o Tarski é cauteloso. A cautela dele, e ao mesmo tempo a pista sobre o que pode ser dito a respeito, está nessa passagem, que é meu último slide, que diz o seguinte: o problema surge em relação à posição da linguagem cotidiana a respeito desse ponto. À primeira vista, pareceria que essa linguagem satisfaz ambas as pressuposições 1 e 2 e que, portanto, ela deve ser inconsistente. Mas, de fato, o caso não é tão simples. Nossa linguagem cotidiana não é, com certeza, uma linguagem com uma estrutura especificada com exatidão. Foi mal ter um erro aí. Assim, o problema da consistência não tem um significado exato com respeito a essa linguagem. No melhor dos casos, podemos apenas riscar o palpite de que uma linguagem com uma estrutura cuja estrutura tenha sido exatamente especificada, e que se assemelhe à nossa linguagem cotidiana o mais possível, seria inconsistente. Então, infelizmente, eu gastei o tempo todo, né, e mais um pouco, eu não vou poder falar muito sobre esse último ponto, mas, grosso modo, a lição tarskiana do mentiroso, levando em consideração o teorema da indefinibilidade, é esse resultado de que linguagens semanticamente fechadas são inconsistentes. Qualquer tentativa de espelhar numa teoria formal esse traço da linguagem natural, que é o fechamento semântico, vai produzir uma teoria inconsistente. E esse seria, então, o ponto que eu queria mostrar. Desculpa por ter gastado muito tempo para apresentar, eu achei que vocês iam ficar me interrompendo e que a gente ia esclarecendo as coisas meio que durante a minha apresentação, mas talvez vocês tenham deixado para o final, e aí eu acabei minando a coisa toda, porque eu falei até o final, eu pensei em fazer uma coisa intuitiva. O motivo principal de ter demorado tanto foi justamente que eu tentei fazer uma apresentação mais intuitiva. Enfim, é isso, obrigado, e se ainda tiver chance, eu estou à disposição, mesmo que não seja por aqui, em outro ambiente, vocês podem me procurar, que eu converso sobre isso a hora que vocês quiserem. Valeu. Muito obrigado, Guilherme. Excelente apresentação, muito boa mesmo.